Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Os céus e toda a criação do Deus vivo testemunha toda a obra feita pelas mãos do nosso Senhor. Um dia testemunha isso a outro dia, um dia fala isso para outro dia, e uma noite revela outra noite. Desde quando o sol nasce e cruza o seu caminho até se pôr, até durante a noite, quando as estrelas aparecem e ficam evidentes no céu, nós vemos o testemunho da criação glorificando o nome do Senhor Deus vivo. Sem discursos, nem palavras, não se ouve a sua voz. Esse testemunho não é verbal. O dia e a noite testemunham sobre Deus, mas não é um testemunho que se ouve a sua voz. Não é um testemunho verbal, mas é um discurso sem palavras, mas a sua voz ressoa por toda a terra. E as suas palavras viajam até os confins do mundo. Não é um testemunho verbal, mas a criação do Senhor, todas as coisas que o Senhor criou, todo o fenômeno do movimento de rotação e translação da terra, o nascer e o se pôr do sol, a manifestação da lua em todas as suas formas, manifestam a glória do Deus vivo de Israel. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e lança-se em sua carreira, cruzando todo o céu até se pôr, com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, e nada escapa ao seu calor. Toda a maravilha física e biológica criada por Deus, todos os astros, todos os corpos celestes, o macrocosmo e o microcosmo, tudo isso glorifica ao Senhor, de modo que você não ouve sua voz, mas você sente esse testemunho que os céus, a terra, os mares e todas as criaturas, todas as células, todos os átomos, todos os seres vivos, toda a lei física, toda a lei biológica, toda a química, tudo testemunham: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Tudo testemunham que somente há um Deus, um Criador, um Santo. Para Ele, por Ele e nele existem e subsistem todas as coisas. E a lei do Senhor, o ensinamento do Senhor, o mandamento do Senhor é perfeito e revigora a alma. O ensino do Senhor é bom, é perfeito e revigora a alma. E faz bem para quem? Para Deus? Faz bem para o homem. Seguir os ensinos do Senhor melhoram as condições de Deus como Deus? Não, melhora o homem. Se submeter ao Senhor faz bem para mim. Faz bem para mim, revigora a minha alma, vivifica o meu ser. Andar nos estatutos dele, nos juízos dele, nos ensinamentos dele, faz bem para o meu ser. Deus continua sendo Deus. É para mim que é essa lei, é para mim que é esse mandamento, é para mim que é esses ensinamentos do Senhor. É para minha alma. E os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. O testemunho do Senhor é digno de confiança. E quando Ele diz: eu estarei contigo, creia. E quando Ele diz: eu vos restaurarei, eu vos darei vida em abundância, eu vos resgatarei, eu vos salvarei, quando Ele afirma e promete, creia, porque os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. E Ele deu um testemunho fantástico que aconteceu diante de 3 discípulos no Monte Hermon, no Monte da Transfiguração, onde estava Jesus e 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E ali aparece Elias representando os profetas, Moisés representando a lei, eles conversando entre si acerca das coisas que deveriam acontecer com o Cristo encarnado, que seria levado para a cruz para a justificação de todos, inclusive dos profetas que ali estavam presentes em espírito.
E Deus testemunha, vem uma nuvem, cobre Elias, Moisés e Jesus, e uma voz, que é a voz do Deus Pai, testemunhando sobre o Filho, o Cristo unigênito. Esse é o meu Filho amado, a quem muito me agrada. A Ele eu quero que vocês ouçam. E no meio desse testemunho, a nuvem some, sai Moisés, sai Elias, e fica só Jesus. Só Jesus. E o testemunho é esse: Jesus é o Filho de Deus. É para ouvir Ele, seguir Ele, caminhar diante dEle, obedecer os ensinamentos dEle. Ele é o homem, é o Deus em forma humana que ensinou os homens a serem agradáveis aos olhos de Deus. Quer agradar a Deus, quer se encher de Deus? Seja igual a Cristo. Quem deu o testemunho foi Deus acerca de Deus. Esse é o meu Filho amado. E eu confio nesse testemunho, pois os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Quem obedece esse testemunho, quem crê nesse testemunho, pode não ter conhecimento em hebraico, em aramaico, em grego, pode não ter feito curso de teologia, EBD, pode ter pego a Bíblia sem saber ler direito, ele pegou, sentou, leu, mas se tornou um sábio, mesmo sendo inexperiente, um inculto, um incauto, mas Deus o fez sábio, pois creu no testemunho de que Jesus, o Cristo, é o Filho amado. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Ao coração de quem? É o coração de Deus? É o coração de Jesus? É o meu coração. Os valores do Senhor são justos e dão alegria ao meu coração. Seguir os valores do Senhor faz bem para mim, eu repito. Seguir os ensinamentos do Senhor faz bem para mim. Me submeter, me subjugar aos ensinos dele, aos valores dele, aos preceitos dele, que são justos, faz bem para mim. Crer no testemunho dele faz bem para mim. Seguir a lei dele, que é perfeita, faz bem para mim, revigora a minha alma, torna justo o meu coração, torna alegre o meu coração e me torna sábio. Eu sou o único beneficiado quando eu me submeto a seguir as coisas de Deus. Os mandamentos do Senhor são límpidos, limpos, dignos, perfeitos e trazem luz aos olhos mortos, aos olhos cheios de trevas, aos olhos apagados, aos olhos sem vida. Deus dá vida. Os mandamentos do Senhor dá vida, dá luz aos nossos olhos, e quando os seus olhos têm luz, o teu corpo é luz. Quando os teus olhos ganham luz, ou seja, sinônimo, quando os seus olhos ficam bons, o teu corpo se torna luz. Isso faz bem para quem? Para Deus? É para mim, é para você, é para quem crê. Os mandamentos do Senhor são límpidos e traz luz aos nossos olhos, fazendo com que nós enxerguemos aquilo que não enxergávamos. Compreendamos aquilo que não compreendíamos e entendamos aquilo que não entendíamos. Quando a luz do Senhor tira as escamas dos nossos olhos, isso é através dos mandamentos dele, dos ensinos dele, dos preceitos dele, da lei dele, dos testemunhos dele. Quando eu falo, Senhor, é isso que eu quero seguir, é andar igual a Cristo, pois Cristo é a palavra encarnada, Cristo é o Deus ensinando ao homem como é ser homem e mulher conforme a vontade de Deus. Aquele que está em Deus deve andar como ele andou. Ele quem? Cristo. Imite a Cristo. Ele é a palavra de Deus encarnada. Quando eu me submeto aos mandamentos, aos preceitos, que são os valores, aos testemunhos, ao ensino, à lei, eu sou beneficiado. Eu sou beneficiado. Os meus olhos ganham luz. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. A reverência perante o Senhor é algo puro, de pureza, e dura para sempre e faz bem para mim. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. As correções do Senhor para que eu ande no caminho certo são verdadeiras.
são todas elas justas. Ele não te levará por um caminho mau, por um caminho tortuoso, por um caminho que não termine bem. Por mais que pareça ser errado, mal, esse caminho tortuoso, difícil, cheio de aflições, todas essas aflições, toda essa tortuosidade, toda essa tempestade cooperarão para o bem daquele que ama a Deus e se entrega de corpo, alma e espírito. Porque os caminhos e as ordenanças do Senhor são justas. São mais desejáveis do que todo ouro, do que muito ouro puro. Conhecer a Deus, viver em Deus, estar com Deus, se entregar a Deus, ter essa relação com Deus vale mais do que qualquer outro tipo de ouro. Porque é algo que não é possível você comprar, trocar, vender. É Ele em nós, esperança da glória eterna. São mais doces do que o mel estar em Deus, viver em Deus, andarem com Deus, ser amigo íntimo de Deus. É algo mais doce que o mel. É algo mais valioso do que o ouro. Dinheiro nenhum compra. Política nenhuma pode barganhar em cima disso. Moral nenhuma pode ensinar acerca disso. Viver com o Senhor, se entregando aos preceitos dele, é a melhor coisa que uma pessoa pode fazer. Muito mais valioso que o ouro, muito mais doce que o mel e do que as gotas do favo. Por elas, o teu servo é advertido, pelos ensinamentos, pelos preceitos, pelas ordenanças do Senhor, pela lei do Senhor, pelo testemunho do Senhor. O servo de Deus é advertido, é ensinado. E a grande recompensa em obedecer-lhes. Quem é recompensado quando você serve a Cristo? Quando você serve e se submete aos ensinos de Deus? Quem é recompensado é Deus. Porventura, se entregar à obra de Deus vai fazer com que Deus seja mais Deus? Vai fazer com que Deus seja mais poderoso? Isso melhora a gente, isso revigora a minha alma, isso alegra o meu coração, isso me torna mais sábio, isso traz luz aos meus olhos. Isso me justifica. Quando eu me lanço aos pés dele e falo: Senhor, eis aqui o teu servo, usa-me e justifica-me pelo teu sangue. Quem pode discernir os próprios erros? Quem pode olhar para si mesmo e compreender o que é certo e o que é errado sem ter um ser objetivo, que é o único que tem o conhecimento concreto daquilo que é bem e do que é mal? Quem pode discernir a si mesmo? Eu, na minha limitação, na minha incongruência, faço muitas coisas erradas, cujas quais eu julgo que é certo. Mas é só olhando para Cristo como objeto principal da minha fé, eu tenho consciência do que não é certo. E tendo consciência do que não é certo, eu digo: Senhor, absolve-me dos erros que eu desconheço. Absolve-me, Senhor. Tenha misericórdia, meu Senhor. Me inocenta das falhas, das minhas dificuldades, dos meus vícios, dos meus problemas, dos meus pecados que eu desconheço, que eu não consigo compreender que são meus, que eu não consigo entender que são meus. Absolve-me, Senhor, inocenta-me, Senhor, pelo teu sangue, até dos pecados que eu sei que cometi e dos pecados que eu não sei que cometi, por ignorância ou por orgulho. Absolve-me, Senhor, dos erros que eu não compreendo na minha limitação. E também guarda o teu servo, meu Deus, dos pecados intencionais, para que eles não me dominem, para que aqueles pecados cujos quais eu guardo como um objeto de estimação minha, não tomem conta de mim, para que eu saiba vencê-los, superá-los, abandoná-los e viver única e exclusivamente no teu mandamento, no teu ensino, nos teus passos, nos teus valores, nos teus preceitos, na tua lei, nos teus juízos, nos teus estatutos, entregando a minha vida por inteiro, do início ao fim, naquilo que é do Senhor, para o Senhor, com o Senhor, para sempre no Senhor. No Senhor. Perdoa-me, meu Deus, os pecados que eu desconheço. E por favor me ajude a vencer aqueles pecados intencionais para que eles não me dominem. E então eu serei íntegro e inocente de grande transgressão.
sendo justificado pelo teu sangue e pela tua misericórdia, estando eu íntegro, justificado no seu sangue, na tua presença, podendo chegar ao trono da graça e glorificando o Senhor na pureza de meu coração, tendo a certeza que o Senhor é o meu único santo Deus, quem me justifica, e que todos os seus ensinamentos, preceitos e valores que o Senhor ensina a mim faz bem para mim e é digno de toda confiança. Quando o Senhor falou, ande igual a Jesus, pense igual a Jesus, siga o que Jesus fez, siga o que Jesus falou, siga o que Jesus ensinou, pois Ele é o meu Filho amado, a quem eu muito me comprazo. Esse é o testemunho de Deus sobre Deus. Sacrifique como Jesus se sacrificou. Ame o teu próximo como Jesus te amou. Se entregue como Jesus se entregou. Seja obediente como Jesus foi. E assim será. Assim serei eu, íntegro e inocente de grandes transgressões. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Deus. Que as minhas orações, meu Pai, não sejam palavras cheias de argumentos bonitos, tentando convencer o Senhor com uma bela retórica, mas seja algo dito em espírito e em verdade, agradável diante da Sua presença. Que quando eu orar, quando eu clamar, quando eu conversar com o Senhor, não só dentro da igreja, mas em todos os lugares, toda vez que eu invocar o Seu nome, as minhas preces, os meus louvores, os meus agradecimentos, as minhas petições, os meus clamores sejam agradáveis a Ti, Senhor. Sejam agradáveis a Ti. Sejam agradáveis a Ti. Senhor, minha rocha e meu resgatador. Que quando eu orar, quando eu clamar, quando eu buscar, quando eu glorificar, quando eu invocar o Seu nome, as palavras da minha boca que provêm de meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha, minha fortaleza, meu santo, meu salvador, meu resgatador, o digno Deus de toda eternidade, o santo dos santos, o Rei puro, o todo-poderoso, maravilhoso, digno, príncipe da paz, Pai da eternidade, o Alfa e o Ômega, que toda vez que eu invocar o Seu nome, o meu espírito, a minha presença, o meu sacrifício espiritual em Tua presença, me colocando diante do Senhor, seja agradável aos Seus olhos. E que todos aqueles que assistam isso, meu Deus, compreendam que os Teus testemunhos, a Tua lei, o Teu ensino, os Teus preceitos, os Teus valores, os Teus mandamentos são bons para nós, fazem bem a nós, iluminam os nossos olhos, guiam os nossos passos, alegram os nossos corações, nos torna sábios e revigora a nossa alma. Que quem assista entenda, que quem entenda pratique, e que quem pratique seja transformado pelo Seu Evangelho. Senhor Deus, minha rocha, nossa rocha, firme e forte, nosso resgatador, para a honra e glória do Seu nome, é o que eu te peço, em nome de Jesus, o Cristo Nazareno. Vivifica-nos, Senhor. Amém. Amém. É isso, Santo Deus.